Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falarmos sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E vamos entender através dos versículos, os quais nós estaremos lendo, que está em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 12, que vai dizer assim a palavra de Deus para o nosso coração. E depois de lermos a Bíblia, nós vamos entender o significado desses versículos bíblicos, para que nós possamos entender o quanto é importante o amor a Deus e ao próximo. Leremos. Vamos lermos juntos? Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivemos, ou vivamos, melhor dizendo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, e em nós é perfeito o seu amor. Entendemos algo maravilhoso aqui da palavra de Deus, que vem mostrando para nós que a tradução da minha Bíblia fala sobre caridade, e nós sabemos que caridade é amor. E a tradução de outras Bíblias, ou algumas outras, fala sobre amor, e a minha fala sobre caridade, que é a mesma coisa que o amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. A palavra hoje, ela vem nos ensinando a importância que é falar sobre esses versículos bíblicos. E nós iremos entender que 1 João 4, 7 ao 12 e 1 João 5, 1 e 2, que é o versículo 2, são passagens bíblicas que falam sobre o amor e a fé, destacando que o amor é uma característica fundamental do cristianismo e que a fé em Jesus é essencial para a vida eterna. Glórias a Deus. 1 João 4, versículo 7 ao 12. Amor de Deus. O que nós podemos entender sobre isto? Que este trecho enfatiza que o amor é uma manifestação de Deus e que o amor uns pelos outros é um sinal de que somos nascidos de Deus e conhecemos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Manifestação do amor. Deus é tremendo na nossa vida, meus amados irmãos, quando entendemos sobre esses versículos maravilhosos, os quais vêm falando fortemente ao meu coração e ao teu coração. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus tem falado conosco. Então entenderemos manifestação do amor. Deus manifestou o seu amor enviando seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aquele que ama Jesus é um filho de Deus e, portanto, amar o seu irmão também. Então é algo que nós possamos entender, né? Deus ele manifestou o seu amor enviando seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Preste atenção, aquele que ama Jesus é filho de Deus. Preste atenção, aquele que ama Jesus é filho de Deus e, portanto,
ama também o quê? O seu irmão também. Tem que amar o seu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. O amor como verdadeira fé. O amor, ele é uma verdadeira fé. O verdadeiro amor é demonstrado quando amamos uns aos outros, pois Deus é amor e o amor é o resultado do Espírito Santo que habita em nossos corações. Que linda esta mensagem! O amor elimina o medo. Preste atenção, para aqueles que têm medo. O amor elimina o medo. Onde há amor, não há medo, pois o amor perfeito expulsa o medo. O amor nos dá a certeza de que Deus permanece em nós, assim como nós também permanecemos em Deus. Aleluia! E a consequência do amor? Vamos entender a consequência do amor. O amor nos dá a garantia de que Deus permanece em nós, assim como nós também permanecemos em Deus. O amor nos dá a certeza de que Deus nos ama e que nós também somos capazes de amar. Hoje estamos falando de amor, amor a Deus e amor ao nosso próximo. Olha que interessante, em 1 João, capítulo 5, versos 1 e o 2, crê em Jesus. Aleluia! O primeiro passo é crer que Jesus é o Cristo. Aquele que crê em Jesus é nascido de Deus e ama o Pai e o que dele foi nascido. Aleluia, que tremendo é esta mensagem de Deus falando de amor neste dia maravilhoso, o qual Deus nos concede. Uma palavra que ela vai falar ao seu coração de dia e de noite, em todo o tempo. Agora entenderemos amor a Deus e ao irmão. Muitas pessoas não conseguem entender sobre isso. O amor a Deus e o irmão tem que ser juntos, porque quem não ama o seu irmão não ama a Deus. Aleluia! Então, se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. Amor a Deus e ao seu irmão. É por isso que é o segundo mandamento. Se a pessoa não cumprir o mandamento de Deus, não adianta falar que ama a Deus. Aleluia! Porque quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Louvado seja Deus. O amor a Deus e ao irmão. Aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. A fé em Jesus e o amor a Deus são inseparáveis, viu? Inseparáveis. A fé como testemunho. Vamos entender, a fé como testemunho. A fé é um testemunho do amor de Deus e do amor que Ele nos dá. É uma prova de que Deus habita em nós e que nós também estamos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falamos agora também sobre obediência como manifestação do amor. Aleluia! A obediência como manifestação do amor. Amamos a Deus quando guardamos o quê? Os seus mandamentos. É o que eu disse anteriormente. Não adianta falar que ama a Deus se nem conhece os mandamentos de Deus, se não guarda os mandamentos de Deus, se não pratica o que está escrito na Bíblia Sagrada, se não está vivendo a palavra de Deus. Meus amados irmãos, para que nós possamos dizer que amamos a Deus, nós temos que deixar essas coisas mundanas de lado. As nossas coisas têm que ser Deus o tempo todo, tudo é Deus. Nós temos que focar nossa mente nas coisas celestiais, não viver por vista, vendo só coisas que não agradam a Deus, mas vivendo por fé, colocando a nossa mente diante de Deus, aleluia, vivendo Deus na nossa vida, amando a Deus, amando tudo quanto Deus tem nos ensinado. A obediência como manifestação do amor. Amamos a Deus quando guardamos seus mandamentos.
A obediência aos mandamentos de Deus é uma demonstração do amor que temos por Ele. Aleluia! É por isso que eu digo, meus amados irmãos, falar que ama a Deus, que ama Jesus, é fácil. Aleluia! Mas eu quero ver se você vive, é obediente ao Senhor, vivendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, como o próprio Senhor Jesus já declarou com os seus próprios lábios: aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. É aqui, a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aleluia, glórias a Deus. E nós falamos também sobre a fé e o Espírito Santo. Aleluia. Vamos entender, a fé em Jesus e o amor uns pelos outros são frutos do Espírito Santo que habita em nossos corações. Então é algo muito importante quando falamos, aleluia, que a fé em Jesus e o amor uns pelos outros, preste atenção, a fé em Jesus e o amor uns pelos outros são fruto do Espírito Santo que habita em nossos corações. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de amor e fé. Aleluia! Quem não tem amor no seu coração não ama a Deus, não tem o Espírito Santo, não vive uma vida diante de Deus. A verdade é essa. O amor, quem ama a Deus tem o Espírito Santo. Quem ama o Pai tem o Filho, tem o Espírito Santo nele. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não guarda ódio e nem rancor no seu coração. Aleluia! Porque quem guarda ódio e rancor no coração não conhece Deus. Mas por quê? Porque não tem amor no coração. Só conhece a Deus quem tem amor, porque o amor vem de Deus. Deus é amor, e por isso a Bíblia fala no segundo mandamento que devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou e nos ama. Como viver uma vida diante de Deus se não tem amor a Deus? Se não guarda os mandamentos do Senhor, se não vive diante da palavra de Deus, à vista só vê coisas mundanas, só coisas imundas que não agradam a Deus. Aleluia! Nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso foco. Aleluia! Jesus é a nossa salvação. Glórias a Deus. É por isso que entendemos na Bíblia Sagrada que hoje Deus deu para o nosso coração em 1 João capítulo 4, do verso 7 ao 12, que vem falando sobre o amor a Deus e o amor aos nossos irmãos. Entendemos que em 1 João capítulo 4, verso 7 ao 12, o autor enfatiza que o amor é uma característica essencial dos filhos de Deus e que aquele que ama é nascido de Deus e o conhece. Aleluia! Aquele que ama é nascido de Deus e o conhece a Deus, mas só quem ama, aleluia, quem ama, amar verdadeiramente a Deus, amar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem ama o Senhor Deus, ama o Senhor Jesus, ama o Espírito Santo, esse conhece a Deus. Mas se não tem amor no coração, não conhece a Deus. Aleluia! É a Bíblia que nos ensina e aprendemos de acordo com a palavra de Deus. Não podemos viver pelas coisas que o mundo oferece, mas sim aquilo que Deus nos oferece. Aquele que quer seguir Jesus tem que renunciar às coisas mundanas. Aleluia! Tem que deixar essas coisas de lado. Aleluia! Seguir Jesus é ter o pé firme na presença do Senhor, é ter intimidade com Deus. Aleluia! É escolher tempo, ou melhor dizendo, separar tempo na tua vida para Deus, separar tempo na tua vida para ler a Bíblia, separar tempo para cantar louvores a Deus, separar tempo para estar meditando, se santificando diante de Deus. Mas as pessoas preferem, aleluia, deixar os seus tempos para ficar olhando, né, e gostando
das coisas que o mundo oferece, e o tempo que está perdendo com essas coisas que o mundo oferece, mundanas, não estão focando-se em Deus, aleluia, estão perdendo tempo com coisas que não vai dar nada de bom a elas, e ainda vão perder a salvação, a vida eterna, aleluia, e vai ser difícil de serem abençoados nesta terra. Por quê? Porque está com os olhos fitados em coisas que não agradam a Deus, aleluia. O nosso foco é Jesus. Nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas espirituais de Deus, não com as coisas mundanas. A Bíblia é bem clara que diz que o próprio Deus falou para nós: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o que eu posso dizer? Quem estiver no mundo vai passar junto com ele, aleluia. Mas se nós estamos com Deus, nós vamos viver uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Então, o que nós podemos entender é algo maravilhoso. Muitas das vezes as pessoas perguntam qual é a explicação de 1 João, aleluia, 1 João 5:2. Já me perguntaram qual é a explicação de 1 João capítulo 5, verso 2. E muitas das vezes a gente está explicando, mas as pessoas não entendem, elas não abrem a mente para as coisas de Deus. Eu vou explicar mais uma vez para que as pessoas possam entender. 1 João capítulo 5, versículo 2, explica que amar a Deus implica amar também o que Ele gerou, ou seja, Jesus Cristo, aleluia, é um lembrete da unidade, da trindade e da importância de reconhecer o Filho como uma extensão de amor do Pai. Deu para vocês entender? Se não deu para vocês entender, eu explico de novo a explicação de 1 João capítulo 5, versículo 2. Aleluia, explica que amar a Deus, aleluia, implica amar também o que Ele gerou, o que foi gerado por Deus, ou seja, Jesus Cristo, não é? É um lembrete da unidade da trindade. Que é a trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. E da importância de reconhecer o Filho como uma extensão do amor do Pai. Por que uma extensão do amor do Pai? Porque o amor do Pai se manifesta em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem o amor do Pai. Aleluia. E assim nós vamos aprendendo, aleluia. Mas explicar, nós explicamos. Agora você tem que guardar na sua mente e no seu coração, aleluia. Guarda no teu coração. Aí, qual é a explicação de 1 João? Hein? Nós falamos, 1 João, qual é o significado? Então, tudo nós aqui falamos, né? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Aleluia. Se você ama Jesus, você ama Deus. Se você ama Deus, você ama Jesus. E se você ama Deus, ama Jesus, você ama o Espírito Santo, porque são trindade. Aí você fala, eu amo a Deus, amo Jesus, amo o Espírito Santo. Aí eu lhe pergunto, você ama o seu irmão? Você ama o seu próximo? Não consigo. Então você não ama a Deus e não ama Jesus e também não ama o Espírito Santo, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Por isso que a Bíblia, em 1 João, capítulo 4, no verso 7 ao 12, vem dizendo: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivemos com Ele, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, é perfeito o seu amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é algo que aprendemos aqui dentro da palavra de Deus, para que possamos entender que seguir ao Senhor Jesus é importante. Andar com o Senhor Jesus é importante, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Aleluia! Tem que ter amor. O amor é essencial. Aleluia! O amor é que faz o milagre de Deus acontecer na sua vida. Aleluia! É o amor, a fé, aleluia, o amor ao próximo, aleluia, amar a Deus em primeiro lugar, colocar sua vida sempre diante de Deus, buscar a presença de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Aleluia, bem poucas pessoas falam de Deus nos seus lares. E é importante sempre estar falando de Deus. É importante sempre estarmos em oração, em santificação, colocar na nossa agenda tempo para Deus. Aleluia. Pega uma agenda e coloque na sua agenda assim, ó, tempo para Deus. Aí você vai separar ali um tempo na sua vida para Deus. Aleluia. Porque você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para estar lendo a Bíblia. Você tem que ter tempo para estar louvando a Deus. Aleluia, se santificando diante da presença de Deus. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aleluia. Nós temos que entender que sem amor as coisas não vão fluir. As coisas só vão fluir quando existir o amor, porque Deus é amor e Ele enviou o seu Filho, aleluia, e nós amamos o seu Filho. Quando amamos o Filho de Deus, amamos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, a Trindade, aleluia, vivendo uma vida reta diante de Deus, aleluia. Espero que esta mensagem tenha falado fortemente ao teu coração, ao coração dos seus familiares. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o evangelista Luiz Roberto, do canal Encontro com Deus. Aqui nós falamos da palavra de Deus, falamos do amor de Deus e falamos sobre os mandamentos e o quanto é importante nós vivermos a palavra de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um e até a próxima, querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus não voltar antes, estaremos aqui mais uma vez. Amém? Graça e paz.